minha pitucada linda! Quanto tempo não faz que eu venho aqui gravar esse vídeo, que tem um formato que eu tanto amo. Gente, quem me acompanha há bastante tempo sabe o amor que eu tenho por escola e por todo... Ai, gente, eu adoro esse ambiente escolar. E quem me acompanha também sabe que eu fiz uma série, e é uma série muito bacana aqui no canal, na qual eu expliquei cada ano do ensino fundamental em um vídeo. Se você ainda não assistiu essa série, eu vou deixar linkada aqui nos cards, e quando esse vídeo terminar, você vai lá e assiste essa série que tá muito bacana. Essa série que eu fiz ano passado foi basicamente porque eu tinha acabado meu ensino fundamental, tava indo pro primeiro ano do ensino médio e queria compartilhar com vocês as minhas experiências e tal, dar dicas pra vocês, conversar, bater um papo, explicar como é cada um desses anos. Porém, este ano... Tô batendo, tudo bem. Esse ano eu fui pro primeiro ano do ensino médio. E foi um ano que, já vou dar spoiler, foi um ano muito legal. Quem me acompanha também sabe que eu mudei de escola. Mas no vídeo de hoje eu não vou contar a minha experiência, e sim aquele apanhadão que vocês sabem que eu fiz no vídeo naquela série. Que eu pego várias escolas e faço um apanhadão sobre tudo que cada um dos meus amigos que estão em diferentes escolas aprenderam. Mas antes da gente começar, já aproveita, se inscreve aqui no canal, dá um like agora, assim ó, no comecinho do vídeo mesmo. Me segue nas minhas redes sociais, que são essas que estão aparecendo aqui, porque eu tenho certeza que você vai gostar muito desse vídeo. É um vídeo que dá muito trabalho pra fazer. Vocês não fazem ideia de quantas horas de pesquisa eu tenho pra fazer esse vídeo. Então, vamos pro vídeo. Eu já gravei um vídeo sobre como foi o meu primeiro ano, contando as minhas experiências, contando como foi, se é fácil, se é difícil e tal. Assim que esse vídeo for ao ar, eu vou deixar ele linkado aqui nos cards também. E quando você terminar de ver esse vídeo, você pode ir lá e assisti-lo. Então assim, o primeiro ano é um ano muito legal. Se você ainda tá no ensino fundamental, pode ser que você olhe esse vídeo e fale, meu Deus, essa menina tá louca. Por quê, gente? Porque o ensino médio é como se fosse a mesma coisa que o ensino fundamental 2, só que numa aprofundada. Praticamente todas as matérias que eu vi no ensino médio, eu já tinha visto no ensino fundamental 2, e algumas eu tenho no ensino fundamental 1, veja só. Então não é porque a escola X é fraca, a escola X é boa, que você vai ter diferença no conteúdo. Pode sim ser, lógico que seja por causa disso, mas as escolas e os sistemas de ensino seguem uma base curricular do MEC, que foi mais ou menos o que eu quis trazer pra vocês. Já adianto que você vai se aprofundar muito nas coisas. Algumas coisas você não vai ter visto, você vai achar um pouco estranho. Outras você acha que sabe o que é, mas na verdade você não sabe porque você não se aprofundou inteiro, entendeu? Então, antes de comentar aqui embaixo, nossa, eu já vi tudo isso, espero o seu ensino médio chegar, porque você vai ver que não faz o menor sentido falar que já viu essas coisas. Porque sim, muitas você já viu, principalmente história, por exemplo, que é uma matéria que eu me aprofundei muito no meu ensino fundamental. Praticamente tudo eu já tinha visto no ensino fundamental, e no ensino médio foi só uma revisão. Mas muitas outras, como biologia, física, matemática, química, é basicamente aprofundamento. Então vamos parar de falar e ir para o vídeo, que eu tenho certeza que vocês vão amar. Aquela mesma ordem dos outros vídeos: português, história, geografia, biologia, química, física, matemática e filosofia. Ai, eu não sei fazer isso. Já sabem, se eu estiver olhando pra baixo, é porque eu estou lendo o meu roteiro, que é muita coisa pra decorar. Então, em português, a minha escola era dividida em 3 frentes, que eram gramática e texto, literatura e redação. A maior parte do que eu vi falava só de gramática e texto e não de literatura. Então eu vou contar o que eu, Bruna, aprendi em literatura, mas antes vamos falar um pouco da gramática. Em gramática, esse ano, eu e outras pessoas aprenderam e vão aprender interpretação de texto, funções da linguagem, fato e opinião, estrutura das palavras, formação das palavras, divisão silábica, acentuação das palavras de acordo com as mudanças no novo acordo, emprego de hífen, morfologia, plural dos substantivos compostos, substantivos que mudam de significado e quando mudam de gênero, e concordância nominal. Sim, gente, esse é um baque pra se você estiver no ensino fundamental, você vai falar, meu, eu sei tudo, não preciso nem fazer ensino médio. Realmente, português é assim, pelo menos na minha escola foi. Eu aprendi mesmo muito poucas coisas. Tem uma parte que são, por exemplo, de metáforas, assíntetas, essas coisas, que é uma parte mais difícil, confesso, não é a minha melhor parte.
mas a maior parte do primeiro ano em gramática você já viu absolutamente tudo e é uma revisão. Confesso, é muito chato, porque você sente que você tá lá, tipo, perdendo seu tempo, porque você só tá, tipo, revisando uma coisa que você já revisou. Mas enfim, gente, a gente tem que ir pra aula e tem que estudar isso. Redação é uma matéria que não é muito extensa, então provavelmente você já fez tudo isso que tá aqui, mas não aprofundou tanto e tal. No primeiro ano do meu apanhado, a gente vai ter objetivo e ponto de vista, personagem, ação, narrador, enredo, tempo e espaço, características da notícia e da narrativa ficcional. Esses todos eu aprendi no Fundamental 2, mas como eu disse, muitas pessoas aprendem isso no primeiro ano. Cada escola é uma escola, cada escola tem particularidades, e isso não necessariamente significa que é uma boa ou uma escola ruim. Quem faz a escola é o aluno. Você vai aprender alguns elementos construtivos do texto descritivo, que são objetivo, ponto de vista, linguagem descritiva, impressões sensoriais, enumeração, descrição objetiva, subjetiva e estética. Eu me aprofundei muito mais em redação esse ano. A gente teve vários tipos de texto muito específicos. A gente trabalhou muito com resumo, a gente trabalhou muito com carta ao leitor, dissertação expositiva, dissertação argumentativa. Então redação eu acho que é o que mais varia de escola para escola, até porque muita gente não teve uma matéria específica de redação no Fundamental 2. Aí a gente vai ter literatura. Eu achei bem estranho nessa conversa que eu tive com alguns amigos, porque eu reparei que muita gente não teve literatura, que foi algo tão abordado e tão intenso nesse meu primeiro ano. Eu fiquei realmente surpresa de saber que muita gente não tinha tido esse contato que eu tive. Então eu vou falar pra vocês, eu tô aqui com o plural aberto, e eu vou mostrar pra vocês basicamente as tarefas que eu tive. Então a gente começou com dimensões da arte, a gente estudou, foi como se fosse uma aula de artes mesmo. Foi muito divertido meu começo de ano em literatura. Aí a gente estudou artes visuais, arte literária, arte e história, porque realmente literatura tá muito atrelada à arte. Aí a gente começa com lirismo trovadoresco, que é uma parte muito legal, sério, muito bacana mesmo. Eu me sentia em Portugal quando eu tava estudando isso. Inclusive, em muitos lugares que eu levei com vocês nos vlogs de Portugal, e foi simplesmente incrível, foram as aulas que eu mais gostei, de verdade. Então, em trovadorismo, você vai estudar sobre sátiras trovadorescas, que são bem interessantes, gênero dramático, o teatro de Gil Vicente, que realmente me encanta até hoje, renascimento, vai estudar sobre Camões, então pode ser que o seu professor peça pra você ler os Lusíadas, que é bem complicado. A poesia lírica de Camões, a estética barroca, Padre Antônio Vieira, que também é um querido que eu adorei estudar, Gregório de Matos também, um cara fera. Eu adorei, eu li muitos livros do Gregório de Matos, assim, por fora, porque eu simplesmente amei estudar sobre esse cara, achei incrível. Estética neoclássica, vocais de Gonzaga também, que é muito interessante. Cláudio Manuel da Costa Taide e Aleijadinho. Estética romântica e suas gerações. José de Alencar, Manuel Antônio de Almeida e por aí vai. É incrível. Você fica sabendo muito mais da sua própria literatura, do seu próprio país, como nessas aulas. Eu simplesmente sou apaixonada por literatura, pelo meu professor de literatura. É tudo incrível, eu realmente amo. Vamos então pra uma parte que eu gosto muito, que vocês sabem que história é a minha matéria preferida de todas, sem dúvida nenhuma. Talvez esse ano geografia tenha entrado ali no meio, mas eu ainda assim amo história. E como eu disse pra vocês, história eu aprendi bastante coisa que eu, na verdade, não aprendi, eu só tava revendo, porque muita coisa eu já tinha aprendido, praticamente, tipo, 90% eu já tinha aprendido no Fundamental. Então você vai aprender sobre a origem do homem e a pré-história, pré-história na América, Egito Antigo, Mesopotâmia, hebreus, fenícios, persas, origem da civilização grega, período clássico, decadência grega, Roma da Comuna ou República, ascensão e queda do Império Romano, que é uma parte que eu simplesmente adoro. Se você pedir pra eu explicar em, assim, qualquer hora, eu vou te explicar certinho a queda do Império Romano. Eu amo essa parte da história, de verdade. Formação do feudalismo, consolidação do feudalismo, transformação do feudalismo, crise e decadência do feudalismo, Império Bizantino, Império Muçulmano, as monarquias nacionais, absolutismo, renascentismo, reformas religiosas. E na minha escola eu aprendi muito sobre
os portugueses vindo pro Brasil, a América e tal. E era bem interessante porque a gente mais discutia e fazia tipo aquele guia politicamente incorreto, sabe? Porque a gente gostava de dar uma desmistificada no que a gente tava vendo. Foi muito legal. E como eu disse, história é minha matéria favorita de todas, assim, sem dúvida. Em geografia, que é a minha segunda, talvez primeira matéria favorita, é a matéria que eu vou melhor, eu acredito que seja. Não, melhor que eu vou a redação, mas enfim. Em geografia, a gente aprendeu sobre estrutura geológica e relevo. Ui! Clima e vegetação, hidrografia, recursos naturais, energia, que é legal que na minha escola a gente meio que aprendia energia em geografia ao mesmo tempo que aprendia em física, então muito topzera. Transportes, indústria, agropecuária, demografia, urbanização, problemas ambientais, muito importante, principalmente pro Enem. A gente aprendeu muito sobre litografia, então a cor das pedras tudo, que não é pedra, é rocha, aí qual que era magmática, qual que era sedimentar, qual que era... Interessantíssima matéria, mas eu acredito que a do segundo ano seja mais legal, porque é geopolítica e eu gosto mais de geopolítica, enfim. Vamos então para a biologia, que é a minha terceira matéria favorita. Au! Eu estalei meu dedo. Em biologia, no primeiro ano do ensino médio, você vai aprender sobre origem e estrutura do universo, a biologia em si, que é uma parte muito legal, que assim, a gente aprende biologia, mas não aprende a biologia, então enfim. Níveis de organização e atributos de cada ser vivo, método científico, vai ter muita aula prática no laboratório. Em bioquímica, principalmente bioquímica celular, você vai aprender componentes inorgânicos e orgânicos da célula, compostos inorgânicos de águas e sais minerais, que eu gosto muito, carboidratos, lipídios, proteínas, ácidos nucleicos, vitaminas e por aí vai. Em citologia, você começa aprendendo um pouco da história da citologia e depois vai para medidas aplicadas em citologia e microscopia, teoria celular, células procariontes e eucariontes, célula animal e célula vegetal, que sim, você já viu no Fundamental 2, mas a gente dá aquela retomada. Célula na classificação de seres vivos, teoria endossimbiótica, envoltórios celulares e trocas com o meio. Ai, gente, eu vou pegar o iPad que tá muito ruim, eu vou ficar olhando pra lá. Fotossíntese, respiração celular, mais aula de laboratório, porque sim, minha escola é dessas. Medidas aplicadas em citologia e microscopia, gametogênese, desenvolvimento embrionário, anexos embrionários, que é uma parte que a Bruna ama, porque a Bruna ama bebê. Classificação embriológica, então tem lá a mórula, a blástula. Cara, eu estudei muito, eu lembro essas coisas até hoje. Em histologia, você vai aprender muito sobre tecido. Então você vai ver tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido nervoso, tecido muscular. Aí aprende aquele negócio lá das mitoses, das meioses, das trocas lá. Aí depois vai pra vírus e bactéria. Em vírus você vai aprender um monte de doenças, vai parecer que você tá na faculdade, sério. Porque, meu, a gente fazia uma ficha de amebíase, de malária, de não sei o que, de trypanossomias, muitas coisas. Gente, como assim? Eu esqueci de química. Mas eu peguei os tópicos que eu ia contar pra vocês e tô colocando aí na tela. Então, se você realmente tem algum interesse em saber a matéria, assim, especificamentezinha, eu tô deixando aí, é só dar um pause e daí vocês vão ter a matéria inteira, tá bom? Eu tenho até medo de falar isso, mas... vamos pra física. Como vocês devem ter percebido, a menina aqui é de humanas e biológicas, exatas, corta. Não faz parte. Então, eu sofri muito e ainda sofro com física. Vou contar pra vocês um pouco do meu sofrimento em forma de tópicos que serão as matérias. Então você começa com uma introdução. Delícia, sistema de unidade, sistema internacional, beleza. Potência de 10, algarismo significativo, ordem de grandeza. Ah, física é facinho, é sussa. Não, quer dizer, pra você pode ser, mas pra Bruna não é. Então a gente vai pra cinemática. Começa aí. Você vai aprender os conceitos básicos, velocidade, aceleração, movimento uniforme, a classificação dos movimentos, né? Porque você precisa saber o que é uniforme, você tem que saber classificar. Move, que é o movimento uniformemente variado. Queda livre, cinemática vetorial. Aí depois você vai pra dinâmica, que você vai aprender lei de Newton, trabalho, potência, energia, impulso e quantidade de movimento e colisão, que eu tenho um problema. Aí você vai pra estática. Na verdade, a minha escola, ela era dividida... Eu tô falando de física A, que é a parte de cinemática. A minha escola é dividida em física A e física B. Então, essa é a primeira parte de física. Aí em estática, você vai aprender sobre equilíbrio do ponto material, equilíbrio do corpo extenso, e por aí vai, até você não aguentar mais. A maioria dos meus amigos não tiveram física B, que na minha escola começa com óptica e depois vai mudando. Que eu achei extremamente estranho, porque a minha escola tem óptica, começa com óptica. Enfim, vou contar mais ou menos a minha experiência. A gente começa com óptica, aí a gente vê lente, espelho, na verdade começa com espelho, depois vê lente, vidro,
que acaba sendo uma lente. Depois a gente vai pra energia, então a gente trabalha muito com Joule, trabalha essas coisas. E depois pega um pouco com força e mistura um pouco com as energias. Então você tem muito energia potencial gravitacional, cinética, mecânica. Aí você tem as energias do sistema conservativo, as energias que se dissipam e tal. Então muitas escolas não têm, eu achei estranho, eu tive, tô contando pra vocês. Por penúltimo, que não é o último ainda, a gente vai falar sobre matemática. Eu vou começar com matemática B, que é a que tá na minha lista, não sei porque eu fiz errado, que é geometria, e depois a gente vai pra álgebra. Então você vai ter teorema de Tales, segmento proporcional, segmento correspondente, aplicação de teorema de Tales, teorema da bissetriz, semelhança, semelhança de triângulo, triângulo retângulo, teorema de Pitágoras, várias outras relações no triângulo retângulo e em qualquer outro triângulo, circunferência, propriedade da circunferência. Em trigonometria você vai aprender relação trigonométrica, relação em triângulo retângulo e qualquer outro triângulo, lei dos cossenos, lei dos senos, área de um triângulo. Pelo amor de Deus, se você tá no primeiro ano, sabe a área do triângulo, vai se tratar. Em álgebra você vai aprender sobre conjuntos, conjunto universo, conjunto vazio, subconjunto, operação com conjunto, conjunto união, intersecção, diferença, conjunto numérico, numérico natural, numérico inteiro, numérico racional, numérico real, intervalo, operação com intervalo, e aí vai pra função. Gráfico, par ordenado, produto cartesiano, sistema cartesiano ortogonal, gráfico de um produto cartesiano, relações. Aí em relação você tem função, conceito, notação, função real. Gráfico de uma função, variação de uma função, função composta, função inversa, função sobrejetora, interjetora, bijetora, função inversa, função polinomial. Você tem a polinomial e a constante do primeiro grau, zero de uma função, função linear, gráfico da função polinomial do primeiro grau, inequação, desigualdade, sistema, sinal de uma função polinomial do primeiro grau, inequação do produto quociente, inequação produto, inequação quociente, função quadrática, zero de uma função quadrática, gráfico de uma função quadrática, variação imagem de uma função quadrática, função do segundo grau, sinal de uma função quadrática, inequação do segundo grau e por aí vai. Aí você vai pra função modular, função exponencial, função logarítmica. Meu Deus do céu, é um inferno. Mas se você começar assim no começo, você entende logaritmo. Noção de matemática financeira e daí tem PA e PG também. Pronto, é isso. Não vou falar de inglês nem de espanhol, porque é um conteúdo que varia muito em cada escola. Por último, eu vou falar de filosofia. Em filosofia, dá um apanhado, porque praticamente todas as escolas vão ser iguais. Você vai começar com os pré-socráticos, aí você entra na era de Sócrates, aí depois você vê os que vêm depois de Sócrates, e daí depois começa a ver o pessoal lá, do pessoal moderno lá. Eu não entendo muito de filosofia, como vocês podem ver. Mas enfim, me desculpem por ter um vídeo tão longo, eu espero que tenha ajudado vocês. É um vídeo que dá muito trabalho de fazer, então se você assistiu até agora, significa que você gostou, então me dá o joinha e se inscreve aqui no canal, que vai me ajudar muito, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e tchau!